Mas amém, sejam todos bem-vindos. É uma alegria estar aqui, sabe? E hoje o que me chamou a atenção quando eu cheguei foi essas adolescentes aqui na frente. Ai, gente, que coisa linda, né? Não ministra aos nossos corações, porque são tão jovens, mas assim, já dá pra ver, sabe? No rostinho delas, a essência de Jesus e ainda o que ele vai fazer. É prazeroso ver vocês aqui de verdade, porque Deus ainda, sabe, vai fazer muito, 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 muito mais. E amém. Eu me alegrei muito quando eu vi elas aqui à frente. E hoje a gente vai decorrer um pouquinho no livro de Jeremias. É um livro que há tempos atrás, sabe, me pegou e me amassou, né, há anos atrás. Deve ter uns 3 anos que eu li o livro de Jeremias e ele me trouxe assim a uma realidade e a um compromisso a fazer diferente. E aí eu, né, me dei o luxo de colocar um tema, né, para essa mensagem e que eu coloquei assim: traz a tua palavra sobre mim, Senhor. Você pode repetir isso comigo? Traz a tua palavra sobre mim, Senhor. Queria convidar vocês a abrir o livro de Jeremias, lá no capítulo 1, no versículo 4. Amém? Vai falar assim: a palavra do Senhor veio a mim, dizendo, é um livro bastante, uma passagem bastante conhecida, dizendo, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Isso é Deus, né, falando com Jeremias. Mas eu disse, Jeremias falou, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, lhe disse, não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me, agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você a autoridade sobre nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para plantar e edificar. Amém? Queria convidar vocês a fechar os olhos, a gente vai orar. Pai, Deus, como a tua palavra ela é confrontante. Deus, assim como o Senhor fez comigo a ler essa palavra, Deus. Porque, Deus, já está tudo pronto aqui, sabe? Mas só o Senhor pode invadir, Jesus, os corações e transformar a partir do teu Santo Espírito. Nós te consagramos, Pai, esse momento, Deus, ao Senhor. Vem, Deus, tirando, Deus, todas as mentiras, Pai, que possa ter, Deus, no nosso coração. E trazendo, Pai, as verdades do Senhor, à luz da tua palavra. No nome de Jesus. E aí, né, quem foi Jeremias? Jeremias, ele foi um profeta chamado para advertir e profetizar sobre o povo de Israel, né, sobre Judá. Lá no iniciozinho de Jeremias, fala que ele é filho de Ilquias. E logo em seguida vai falar que ele é Ilquias foi um dos sacerdotes de Anote. Então, assim, já que aqui ele fala que ele é filho de Ilquias, um dos sacerdotes de Anote,
a gente pode interpretar que ele vivia no meio sacerdotal. Então ele tinha contato, né, com a palavra do Senhor. Ele cresceu ali naquele ambiente. E Jeremias, ele era jovem, né? No entanto, que ele fala aqui, né? Eu não sei falar porque eu ainda sou muito jovem. Então ele era jovem, né? E aí, quando Jeremias ele começou a pregar em Judá, Judá ainda era, né, relativamente próspera. Era uma cidade que ainda era governada pelo rei Josias, né? E esse rei ele era temente ao Senhor. Então, Jeremias ele viveu, né, um tempo ali da sua vida, né, sobre o reinado de Josias. Então, relativamente ele conseguia, né, pregar, né, e viver, vamos dizer, uma vida mais tranquila, né? Porém, no decorrer da história, tudo mudou, né? Porque o povo de Israel, naquela época, eles romperam a aliança com Deus, fazendo tudo ao contrário do que a Torá, né, daquela época pedia. E aí Jeremias, né, ele foi levantado para anunciar o povo a voltar atrás, porque viria algo, né? Ele veio para anunciar o que estava por vir, que a Babilônia ia, né, tomar Judá. Só que muitos não ouviram, enfim, ele foi de fato levantado para isso, para anunciar o que estava por vir. Amém? Deu para entender quem era Jeremias? E deu para entender também o que estava acontecendo naquela época, né? A Babilônia ia tomar Judá. Então era um período bem turbulento ali, né? Ia levar eles ao exílio, né? Enfim, e aí a história mais ou menos acontecia naquele cenário, né? Jeremias estava vivendo naquele cenário, naquela época, e essa palavra veio a ele, né? Um chamado do Senhor para a vida dele. E aí, eu quero chamar a atenção de vocês logo para esse primeiro versículo, que fala assim, né? A palavra do Senhor veio a mim. A palavra do Senhor veio a mim. E aí uma curiosidade dessa expressão veio a mim, né? Veio a mim a palavra de Deus. No livro de Jeremias, ele se repete mais de 50 vezes. A palavra do Senhor veio a mim. No livro de Jeremias, se repete mais de 50 vezes. E aí, se a gente for fazer um cálculo rápido, né? A Bíblia de Estudo fala que o tempo em que Jeremias viveu, né? O chamado dele ali naquela época foi por volta de 40 anos. Então, se a gente fizer uma conta rápida do tempo em que ele viveu ali no chamado dele e o tempo e a quantidade, né, que essa palavra ela soava para ele, vai dar aproximadamente, cadê aqui a conta? Que a cada 9 meses a palavra do Senhor vinha a ele. Não quer dizer que era uma palavra nova. Pode ser que sim. Mas que aproximadamente a cada 9 meses a palavra do Senhor vinha a ele. Poderia ser uma palavra nova? Poderia. A gente recebe palavras novas do Senhor? A gente recebe. Mas às vezes também Deus não fala. Mas ele já falou. Lá atrás com Jeremias ele tinha falado, olha, a palavra do Senhor veio a mim, né? E a gente leu, a gente discorreu o que o Senhor falou para ele. Então assim, meu irmão, nessa noite eu queria te encorajar, sabe? A pedir para que o Senhor traga a palavra dele, assim como o Jeremias trouxe. E talvez vocês adolescentes ainda não tenham uma palavra muito marcante do Senhor na vida de vocês, sabe? Como Deus falou com Jeremias, olha, você vai ser profeta, mas busquem isso. Talvez as mães de vocês, os pais já buscam e já sabem, sabe? Mas busquem a palavra do Senhor, que ela veio a Jeremias e foi bem direto. Talvez muitos aqui já tenham uma palavra, sabe? Já tem uma palavra. E eu tô aqui essa noite para
para fazer você lembrar dessa palavra, sabe? Porque em certos momentos essa palavra vai ser como combustível pra gente. Porque quando, um exemplo bobo talvez, mas quando um carro tá faltando a gasolina, ele fica, né, como se fosse desanimado, né, quase querendo morrer. E às vezes acontece com a gente também. Então a gente vai lá no posto e põe o que? A gasolina, né? E ela é como um combustível, né, para revigorar o carro. E às vezes vai ser assim com a gente também. Então, caso você não tenha ainda a palavra do Senhor, sabe? Como o Senhor falou para Jeremias, aí você vai ser um profeta, busque. Que ela vai ser um combustível no momento certo. E para quem tem, e talvez está, né? Lembre dela essa noite e siga com o que o Senhor falou. Amém? E aí, quando a palavra, né, ela está com a gente, ele vai à nossa frente. Ele vai à nossa frente, é uma certeza. Lá no versículo 9, fala assim: o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse: o Senhor estendeu a mão. Faz assim com o seu braço, né? Pra gente estender a mão, né? É mais ou menos assim. Essa é a distância que o Senhor está de você. Ou seja, Ele está à sua frente. Ele está à sua. Amém? E quando Jesus está à nossa frente, a gente não precisa temer. Lá no versículo 19 do mesmo capítulo, vai falar bem assim, ó. Eles lutarão contra você, mas não o vencerão, pois eu estou com você e o protegerei, diz o Senhor. Amém? Então, assim, Jeremias, ele recebeu uma palavra. A palavra do Senhor veio até ele. E aí, ele tinha certeza que o Senhor estava à frente dele. E ele não precisava temer. Porque Deus falou: ei, eu estou à sua frente. Eu estou com você e eu o protegerei. Amém? E aí, queria chegar num segundo tópico, que eu coloquei o subtítulo de Reveja. E aí eu queria que vocês me acompanhassem ainda no livro de Jeremias, lá no capítulo 2, no versículo 17. Ele vai falar assim, ó. Deus falando aqui, né? Não foi você mesmo o responsável pelo que aconteceu a você? Não foi você mesmo o responsável pelo que aconteceu a você? E aí lá no versículo 23, logo em seguida, ele vai falar bem assim, ó. Reveja o seu procedimento no vale. Considere o que você tem feito. Mas aí, eu queria chamar a atenção de vocês para a palavra reveja. A gente precisa rever qual que é a intenção do nosso coração. A gente precisa rever o que a gente tem feito hoje em dia, sabe? E aí, ainda no mesmo capítulo 2, no versículo 32, ai gente, como isso daqui foi como se fosse uma faca, assim, sabe? Aquela palavra que ela vem mesmo e vocês precisam sentir o mesmo. Fala bem assim no versículo 32. Será que uma jovem se esquece das suas joias? Ou uma noiva de seus enfeites nupciais? Contudo, o meu povo esqueceu-se de mim por dias sem fim. A gente não quer estar nesse lugar, meus irmãos. Sabe, isso me fez chorar, porque isso aqui é Deus falando. Tudo bem que ele falou naquela época, mas cabe a nós também. E a gente tem vivido muita coisa parecida do que estava acontecendo com aquele povo, sabe? Gente, isso daqui é Deus falando. Ei, será que uma jovem se esquece das suas joias?
Será que uma noiva se esquece de seus enfeites? Contudo, o meu povo tem se esquecido de mim. Eu fui levar, né, um pouco da nossa realidade e eu me coloco, né, como essa pessoa. É difícil a gente sair sem esquecer o celular, né? Difícil a gente esquecer o celular. Mas a gente se esquece de orar, a gente se esquece de consagrar a nossa saída ao Senhor, que pode ser que no caminho Ele queira nos usar. Eu lembrei também do meu casamento, que eu tava assim, muito preocupada, né? Por conta do tempo, enfim. E eu não me esqueci, sabe, dos meus brincos, não me esqueci do meu penteado, não me esqueci do meu vestido, né? Tava tudo assim, mais ou menos do jeitinho que eu queria. Mas eu tava preocupada, sabe, nervosa. E aí na hora de descer, quando eu já tava vendo assim, Jean, a Shirley, que foi a minha cerimonialista, enviada dos céus, ela falou bem assim, aqui, você vai orando do lugar que você está até encontrar seu esposo. Você vai profetizando tudo o que você quer para sua casa, tá bom? E aquilo ali foi como sabe, uma escama que caiu dos meus olhos. Aí eu lembrei disso daqui. Falei, Deus, realmente, a gente é essa pessoa. Eu não esqueci dos meus brincos, sabe? Eu não esqueci do meu vestido, eu não esqueci de nada. Mas eu estava tão preocupada que a preocupação tomou todo o meu coração e nem orar eu estava orando ali. Sendo que era o momento que eu precisava consagrar ao Senhor. Mas Ele enviou a Shirley. E a Shirley me lembrou, né? E aí eu fui... E assim, foi um momento marcante. Fui orando, né? Desde a minha descida até encontrar com o Jean e profetizando, sabe? O que eu queria, o que a Bíblia falava, né? Sobre a família. E eu lembrei quando eu vi isso. Glória a Deus pela Shirley. Mas enfim. E aí, lá ainda no primeiro capítulo, né, lá no versículo 5, ele vai falar assim. E aí eu queria chamar a atenção de vocês para outra palavra. Antes de formá-lo no ventre eu escolhi. Repete comigo, antes. Fixar bem. Imagine uma pessoa, né, que ela chega assim para você e te dá aquele abraço e fala, nossa, minha irmã, você é uma bênção. Você é, nossa, zero defeitos. Nossa, você é uma bênção demais. E aí, mas você se conhece, sabe? Você sabe que você tem aqueles dias, as mulheres, né, principalmente. E às vezes a gente vive esse conflito, sabe? Muitas pessoas se colocam nesse conflito. De assim, nossa, mas ele tá falando que eu sou uma bênção, mas na verdade, sabe, aqui dentro de mim não é tudo isso, não. E aí eu lembrei essa semana, olha pra gente, eu começo a rir, porque foi engraçado. Eu costumo ser uma pessoa calma, né? Quem me conhece sabe, eu sou um pouco serena, porque é do meu temperamento, enfim, sou fleumática. Só que tô nesses dias aí, né? E aí eu cheguei pra Jean no horário de almoço, praticamente chorando. Porque eu falei bem assim, eu tive vontade de bater numa pessoa hoje. Foi bater mesmo. Eu tive vontade de bater mesmo, porque eu falei, amor, poxa, eu tinha falado com ele 2 vezes para não fazer, e a pessoa fez isso que ele fez, me dá muito trabalho para resolver. Então eu senti muita vontade, sabe? Aí a gente até brincou, porque eu falei bem assim, mas calma, me perdoa, Senhor. Eu me controlei em espírito, ele nem percebeu, mas a intenção do meu coração era essa. Eu falei assim, mas amor, eu sou uma princesa, então bora voltar às origens. Aí Jean falou bem assim, pois é, volta a ser princesa, porque Fiona não dá certo e eu não quero ser o Shrek. Eu falei assim, eu não quero ser o Shrek. Falei, calma, eu vou voltar de Fiona pra princesa. Mas será que essa mesma pessoa que falou assim pra você que você é uma bênção, né? Que você é tudo aquilo, será que se
essa mesma pessoa, se essa mesma pessoa souber tudo sobre você, né, todas essas verdades, será que ela te viria da mesma forma? Vai adiantar sua resposta, não. Não. Bom, provavelmente não, né? Mas eu queria te revelar algo nessa noite. A pessoa que mais importa disse a Jeremias, antes de formá-lo no ventre, ou seja, antes de tudo, ele já sabe. Antes de você, talvez se meter em alguma coisa, ou ele já sabia de tudo, meus irmãos. Ele já sabia de tudo, não se sinta culpado. Ele já sabia, mas mesmo assim, ele te escolheu. E eu tô aqui nessa noite para te dizer algo, ei, você é único. Parece meio clichê, né? Mas é verdade. Você é único pelo amor de Deus. Se você não entender nada, coloque pelo menos isso na sua cabeça, o que você foi chamado para fazer, eu não consigo fazer. Porque Deus depositou algo em você único. Eu fui chamado para algo, você foi chamado para outra coisa. Você é único. A gente precisa entender isso. O que você foi chamado é específico. O Senhor precisa de você. O Senhor precisa de você. Eu não consigo fazer aquilo que o Senhor chamou você. E aí, eu lembrei de algo de uma vez que eu vi algo. Veja bem, suponha que essa bolinha aqui é um profeta. Suponha que essa bolinha aqui, num contexto figurativo, é um profeta. E aí Jesus, Deus, ele olha para esse profeta, né? E aí ele olha também para o lugar que ele quer alcançar, né? Pode ser vários lugares, desde uma escola, desde um presídio, desde uma faculdade, desde a casa de ciclano, enfim. Ele tem vários lugares que ele quer alcançar, né? E aí suponha que esse aqui é o profeta. O que Jesus vai fazer? Ele vai lançar, mas espera aí. Espera aí, porque antes dele lançar, ele vai fazer isso aqui, ó. Vai cair. Ele vai tirar o orgulho, vai tirar as mentiras, sabe? Ele vai fazer cair algumas coisas. E ele também vai fazer você ir pra cima. Ele vai te impulsionar, sabe? Ele vai te... A intenção não era cair, tá? Era só ir pra cima. Ele vai te impulsionar. Ei, vai pra uma conferência ali. Ei, vou conectar você a fulano, que tem algo parecido com o seu propósito. A gente precisa estar tudo atento, tá? A gente precisa estar atento. Aí ele vai te fazer você fazer uma viagem missionária, sabe? Ele vai te impulsionar para depois te lançar. E aí eu tenho uma frase que eu tinha até anotado, também é do livro Uma Vida com Propósito, que fala bem assim: antes de grande parte dos não cristãos aceitar a credibilidade da Bíblia, eles querem saber se nós temos credibilidade. Então tem algumas coisas que vão ser necessárias para depois ele lançar. Só que a gente tem as palavras estão girando em torno disso, né? Aqui na nossa casa, que Deus conta com o nosso ID, que Deus conta, né, com a gente para nos lançar. E muitas das vezes, irmãos, é por isso que a gente precisa da palavra do Senhor em nós. Deus quer nos lançar para nossa própria casa. Ou vai ter irmãos que Deus vai lançar mesmo para outro país, para outra cidade. A gente só precisa da palavra, assim como Jeremias, né? Teve do Senhor. E nesse contexto todo, a gente pode colocar em tópicos, tanto que essa palavra pode abranger aqui, sabe, os corações.
A gente pode ter pessoas aqui que precisa que a palavra do Senhor ainda venha a ela, né? Algo específico, claro, e Ele fala, Ele revela. E aí você precisa, né, de fato, ter uma comunhão, intimidade com Deus para que Ele venha. No tempo certo Ele falará. Talvez, tem pessoas aqui também que talvez assim como Jeremias, você precisa se lembrar, sabe, a cada tempo, aquilo ali ser um combustível. Eu lembro de uma oração que eu fiz, não lembro em qual culto específico, mas eu citei isso. Eu falei, Deus, eu queria que o Senhor me lembrasse, sabe, de coisas lá atrás que o Senhor falou comigo. E aí eu fiz essa oração, esqueci no meio as outras coisas, e a minha avó, ela veio nos visitar. E aí do nada ela começou a tocar no assunto de que, olha, quando você estava na barriga da sua mãe, tinha uma mulher lá, ela até usou o termo estranho, mas é que não era estranho, ela era cheia mesmo do Espírito. Tinha uma mulher lá que ela passava a mão assim na sua barriga e falava umas coisas pra você. Eu falei, o que ela falou? E eu, né, lembrando a oração, eu fui lá, anotei tudo. Isso aqueceu o meu coração, sabe? Palavras que hoje já estão fazendo muito mais sentido. Talvez se fosse há anos atrás eu ia falar, não sei, mas hoje estão fazendo muito mais sentido pelo que a gente está vivendo. Então, peça para que o Espírito te lembre, sabe? Do que está sobre a sua vida. Amém? Talvez tem pessoas aqui também que está sendo amassado, né? O famoso deserto. Só que eu também estou aqui humildentemente para te falar que vai passar. É necessário. Às vezes a gente ser amassado. Eu já fui várias vezes. E isso nos faz crescer, né? Nos faz amadurecer, nos faz entender, nos faz chegar mais perto de Deus, nos faz ter um caráter aprovado, né? Então é necessário, mas vai passar, vai passar. E futuramente você vai até agradecer. E também pode ter irmãos aqui que tá com medo. E aí estou aqui também para te falar de forma humilde que não tenha medo. Sabe por quê? Porque a palavra fala lá, e cabe a nós. Eles podem lutar contra você, mas não o vencerão, pois eu estou com você e o protegerei. Sabe por quê? O mesmo Espírito que venceu a morte é o Espírito que está na gente. E que não ache que é na força do seu braço, sabe? Porque por muitas vezes eu me coloquei nesse lugar, falei, Deus, eu não quero sentir medo. Não vou sentir medo. Mas não é eu não, é o Espírito que faz a obra em nós. Então ore, jejue, para que o Espírito de fato arranque todo o medo. É Ele que faz, é Ele que vem, é Ele que molde. Não sei talvez o sentimento que está aí no seu coração, mas não queira fazer com a força do seu braço, sabe? O Espírito faz, o Espírito move, o Espírito tira, arranca. É Ele quem faz. E no meio a tudo isso, eu queria, assim, de forma clara, concluir que a gente precisa levar a sério o que Deus está fazendo. Precisa levar a sério o que Deus tem feito. O que Ele tem confiado a nós, aqui na nossa igreja, na nossa casa, as pessoas que estão ao nosso redor. Sabe por quê, meus irmãos? A gente é uma família. Eu peço para que Deus me lembre disso, sabe, todos os dias, porque isso me traz temor no coração. A gente é uma família e Deus pensa assim, somos todos uma família de irmãos. E a gente precisa ter o amor fraternal por esses irmãos. O amor fraternal é o que? É o mesmo amor que eu tenho pelo meu esposo, que eu tenho pela minha irmã mais nova, sabe? A gente é uma família e o Senhor fala em Filipenses que a gente precisa ter amor fraternal pelos nossos irmãos. Então, se coloque no lugar de Deus, a gente é uma família, Ele tem vários filhos, Ele precisa de mim e de você para resgatar os irmãos que estão perdidos. Amém? A gente só precisa, às vezes, ajustar, sabe? Algumas coisas no nosso coração, e é só o Espírito que faz isso.
O quanto que essa palavra, sabe, mudou o meu coração fraternal. Uma coisa tão pequena, mas a Bíblia ela tem esse poder de nos curar. Então, quando eu li fraternal, eu falei, Deus, entendi tudo. Entendi tudo, fraternal, o mesmo amor que eu tenho pelos meus irmãos. É que eu preciso ter pelas pessoas que estão lá perdidas, porque somos uma família. Amém? Eu vendo essas adolescentes aqui, eu lembrei da minha irmã. A minha irmã, eu e minha irmã mais velha, a gente passou, né, por algumas estações que talvez, né, talvez se a gente tivesse uma irmã mais velha que a gente não passaria. Minha irmã mais nova, coisas que a gente passou, ela não precisou mais passar, né? E aí eu estava até conversando isso com a Gris esses dias. Ela saiu, né, do ensino médio e ela recebeu uma proposta de um estágio muito bom, sim, com salário excelente. Só que para ela fazer aquele estágio, ela precisava começar uma faculdade em uma área específica, né? Naquele momento ela se empolgou e tal, falou, não, é muito bom, é uma porta muito boa. Aí eu e minha irmã chegamos assim para ela e falou, então, eu de você vai orar. Porque se o Senhor não falar para você e você não vai, ele vai te sustentar com a palavra dele até o fim. E ela se dedicou em oração e ela entendeu da parte do Senhor, porque ela se lembrou também de algumas palavras que ela já tinha recebido há tempos atrás e foi o que sustentou ela nessa época também, né? E aí ela decidiu não fazer e se lembrou das coisas que o Senhor já tinha falado ela antes, né? E aí ela partiu para um outro ramo. E aí ela foi, se inscreveu, né, na faculdade que o Senhor já tinha falado com ela tempos atrás, enfim. Quando ela começou a faculdade, a princípio, ela iria pagar, né? E aí ela foi a única da turma dela que se inscrevendo lá em algum né, em algum programa aqui da Bolsa, ela foi a única da turma dela que não paga a faculdade. Ela não paga, a faculdade dela é 100% integral, sabe? Então, assim, quando a palavra do Senhor vem a nós, ele nos sustenta. E nos sustenta até o fim. Amém? Eu queria que você se colocasse de pé.